Aldsat Murilo Oliveira, que é o CEO. Vamos lá, Murilo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Fechando a última apresentação, espero honrar e fazer valer o tempo de vocês. Meu nome é Murilo Oliveira, sou sócio, cofundador e CEO da Aldsat. Muito obrigado pelo convite da produtora brasileira, pela indicação do Cubo Itaú. E o título da apresentação, do risco ao resultado, inteligência que transforma o agro. Então, vou trazer alguns números do setor, alguns desafios e como a gente vê que a tecnologia pode trazer resultados transformadores para o agro. E aqui alguns números, né, do panorama do agronegócio no Brasil. O setor representa 23% do PIB brasileiro. Em 2024, foram movimentados 2,8 trilhões de reais. O crédito rural oficial chegou a 374 bilhões de reais. E se a gente fala do estoque de títulos privados que financiam o agronegócio, esse número chegou a 1,35 trilhão de reais. Por outro lado, a gente vê que esse setor enfrenta alguns desafios estruturais. Falando da questão de gestão de riscos, né, apenas 15% da área plantada tem algum tipo de seguro agrícola. E, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse número é acima de 90%. Então, isso mostra que o Brasil está muito atrás ainda na questão de gestão de riscos. A sinistralidade média no período de 2003 a 2024 foi de 83%. Isso quer dizer que de cada R$ 83 que foram arrecadados como prêmios, de cada R$ 100 que foram arrecadados como prêmios, R$ 83 foram pagos de indenizações. Foram pagos 37 bilhões de reais em indenizações. E se a gente fala especificamente do ano safra 2021-2022, que teve a questão da seca extrema, a sinistralidade ficou em 140%. E o que leva a essa sinistralidade tão alta? Alguns fatores: eventos climáticos adversos, a concentração, a baixa adoção do seguro, a concentração principalmente no centro-sul, majoritariamente a soja na safra de verão e o milho na safra de inverno, e a utilização de dados desatualizados, sem monitoramento em tempo real, para fazer análise de risco, monitoramento das lavouras e a avaliação dos sinistros. E aqui a gente mostra um pouco, né, das mudanças climáticas e dos eventos climáticos adversos. O Brasil é um país continental. Esses eventos não acontecem só na região sul, acontecem em todas as regiões do Brasil. E, infelizmente, por causa do aquecimento global, questões climáticas, isso vai continuar acontecendo nos próximos anos. E o cenário do crédito e seguro rural, né, que são pilares fundamentais para a sustentabilidade e o crescimento do agronegócio, mas ainda enfrentam gargalos e desafios significativos. A análise de risco ainda é manual e baseada em dados desatualizados, sem monitoramento em tempo real. Perdas anuais de até 40 bilhões de reais em eventos climáticos adversos. Inadimplência elevada e fraudes bilionárias, né, até como muito está se falando da indústria de recuperações judiciais, né, que, infelizmente, em muitos casos está sendo usado incorretamente um instrumento que afeta todo o ecossistema do agronegócio. E um compliance socioambiental cada vez mais rigoroso, o que é bom, mas também exige cada vez mais controles, e isso pode levar, inclusive, a um risco moral e um risco de imagem das empresas. E, nesse cenário desafiador, entra a Aldsat. Nós somos líderes em inteligência geoespacial e sensoramento remoto para o crédito e para o seguro rural. Somos pioneiros. Desde 2016, levamos inteligência artificial e tecnologia de ponta para gerenciamento de riscos, mitigação de fraudes, redução de custos operacionais e compliance com regulamentações governamentais. A gente monitora todo o território nacional, com mais de 30 milhões de hectares e mais de 850 mil operações de crédito e seguro rural monitorados por ano na nossa plataforma. A gente atua com os seguintes mercados. Somos focados em crédito rural, proagro, que está ligado ao crédito rural, e seguro rural. Atendemos as maiores instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito e seguradoras do país. No crédito rural, a gente atende o Sicredi desde 2016. São mais de 100 cooperativas, mais de 20 mil usuários e mais de 350 mil operações
validadas na nossa plataforma. Atendemos o Itaú também, desde 2017. No Proagro, até interessante comentar que, no ano passado, teve uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional que, a partir já de julho de 2024, passou a obrigar que as instituições financeiras que operam com o Proagro passassem a utilizar sensoramento remoto e imagens de satélite para entregar as informações na mão do perito, antes do perito ir a campo fazer o relatório de comprovação de perdas. Então, com esse sensoramento remoto, agora as instituições financeiras precisam verificar, com imagens de satélite, a área efetivamente plantada, a confirmação da cultura, a data de plantio e a adequação da data de plantio à janela do ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático da Embrapa. E a Aldsat, no Proagro, atende as maiores instituições financeiras do país, Banco do Nordeste, Banrisul, Cressol, Crédito Amo e Sicobi. Estamos expandindo para outras também. E no seguro rural, a gente atende desde 2018 a Brasilseg, que é a maior seguradora do mercado, que responde por 60% do seguro privado no país e avalia 100% dos sinistros com as soluções de imagem de satélite da Aldsat. E aqui, falando um pouquinho dos nossos diferenciais, a Aldsat, desde 2016, é a única empresa no Brasil que, de fato, utiliza as imagens diárias de satélite da Planet. A Planet é uma operadora de satélite dos Estados Unidos que tem uma constelação de mais de 180 nanosatélites que obtém imagens diárias de todo o planeta. E a Aldsat, no Brasil, tem as imagens diárias e que oferece um grande diferencial para os seus clientes. A gente atua com monitoramento agrícola de alta performance, então temos resolução superior, são imagens diárias com alta resolução espacial. Temos especialistas em inteligência artificial com algoritmos desenvolvidos e validados especificamente para o agro, e uma cobertura nacional. Então, a gente não atua localmente, a gente atua em todas as regiões do país, com diversas culturas, então, no sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, no norte. Então, os nossos algoritmos estão calibrados para atuar com uma série de culturas em todas as regiões do país. E, falando um pouquinho das nossas soluções, temos soluções de compliance. Então, para a parte de validação e monitoramento ASG, nós temos mais de 20 bases públicas, bases, né, de embargos, ICMBio, IBAMA. Né? Então, são bases. Esse produto é até interessante, porque muitas empresas decidem fazer esse tipo de análise internamente, mas essas bases públicas, infelizmente, elas são disponibilizadas de uma forma não padronizada, com dados com topologia inválida, então é um produto realmente bastante sensível que pode levar a um risco de imagem, um risco moral das empresas, né? Além do impacto financeiro. A parte de gerenciamento de riscos, temos o produto de inspeção remota, como eu comentei, a gente verifica a área efetivamente plantada, a data de plantio, conformidade com o ZARC e o mapa de quebra, indicando a área efetivamente plantada que foi realmente impactada pelo evento climático. Temos o produto de análise investigativa, que a gente também faz análises mais detalhadas, por exemplo, para incêndio ou para uma perda de maquinário. A gente pega casos bem interessantes com esse produto. E o monitoramento agrícola, que a gente monitora todo o ciclo produtivo, desde o plantio até a colheita, com alertas diários. Inteligência de mercado, então a gente tem o produto de safras passadas, com análise de uso do solo dos últimos 5 anos, análise histórica de produtividade, áreas agricultáveis e o produto de valoração expressa, em que a gente estima o valor da terra e das benfeitorias nos casos em que o imóvel é dado como garantia para uma solicitação de crédito rural. E falando um pouquinho, né, do impacto e a Aldsat atuando como parceira estratégica no agro para os nossos clientes, então temos a inteligência e tecnologia aplicada com decisões baseadas em dados, o que elimina análises imprecisas, eficiência e redução de riscos, redução significativa das perdas por fraudes, mitigação de risco moral e reputacional, o que resulta em maior eficiência na gestão das carteiras, e confiabilidade e sustentabilidade do sistema, menos risco, maior previsibilidade e agilidade, e uma menor demanda judicial e uma maior confiança no sistema. E, para trazer um último dado aqui, um número que a gente realmente traz, né, de resultado para os nossos clientes,
O mercado brasileiro de seguro agropecuário conviveu com uma média de 121% de sinistralidade entre 2018 e 2024, quando a gente exclui os clientes da Altsat, as seguradoras que são clientes da Altsat. Ou seja, de cada R$100 arrecadados como prêmio, foram pagos R$121. É totalmente deficitário. E quando olhamos somente para os clientes da Altsat, a realidade é outra. Apenas 59% de sinistralidade no mesmo período. Aqui faltou uma parte, mas das 17 seguradoras analisadas, as 2 seguradoras que tiveram a menor sinistralidade no período foram exatamente as clientes da Altsat. E isso muda totalmente o jogo, né? Isso mostra que quando a gente utiliza a tecnologia, né, e faz uma gestão eficiente dos riscos, a gente consegue ter um agro sustentável, potencializando o resultado financeiro do negócio. E aqui tem os meus contatos, que é meu QR Code. Muito obrigado pela atenção de todos. Genial, Murilo. 2 dúvidas rápidas. Vocês conseguem tirar tudo isso de informação, de dados históricos de satélite e de dados presentes? Isso, correto. A gente tem um acervo de imagens diárias da Planet desde 2016. E o cliente principal de vocês são seguradoras, financiadoras? Quais são os clientes? Isso, os nossos clientes principais são bancos, cooperativas de crédito e seguradoras, que são... A gente poderia muito bem atender outros segmentos também, mas a gente está focando nesses segmentos, que é onde a gente adequa os nossos produtos para atender o Manual do Crédito Rural, para atender as questões de compliance, mas a gente também está aberto a conversar com indústrias de insumos, tudo, e entender a necessidade de outros mercados também. Fantástico, Murilo. Parabéns. Muito obrigado.